Cara, o mundo tá quebrando. E não é político que tá quebrando o mundo. Quem tá quebrando o mundo é nós mesmos. Esses dias eu tava pensando e por que pra mim poder ter um emprego de bem, ganhar um salário bom, eu tenho que cursar uma faculdade, ficar anos estudando para poder conseguir uma vaga numa faculdade, uma faculdade pública, porque como todo mundo sabe, uma faculdade é caro. Nem todo mundo vai querer pagar em quase 200 conto numa faculdade. E olhe lá, ainda estou sendo humilde na questão do preço, que às vezes é muito mais caro uma faculdade para pagar. E por quê? Para governar o país, eu não preciso saber de nada disso. Por quê? Qual a qualificação que tem? Me diz aí. Recentemente bateu essa dúvida. Qual qualificação? Qual requisito precisa para você governar um país todinho? Você governar dinheiro que vem de outras mercadorias, dinheiro que vem, vai e vem de impostos, arrecadação de taxa. Quem é que controla isso? Não é só o presidente, é outras pessoas também, outros poderes. Mas e aí? Quais qualificação precisa? Precisa de apenas uma qualificação do que? Precisa apenas ter lábia? Então isso abre um mar para dizer que para eu poder é, ter sucesso não significa meu trabalho. Esses dias eu estava pensando que eu posso tacar 10 mil na mão de um pobre, de um morador de rua, e ele pode acabar continuando pobre da mesma maneira. Até porque a questão não está no quanto ele tem, a questão está em como ele administra aquilo. Então eu posso ser um CLT com a carga horária de trabalho de 8 horas por dia, recebendo 1.500, recebendo como base ali o salário mínimo, né? Ou até mesmo menos. Eu posso ser, sei lá, um vendedor de alimentos e eu posso ser bem sucedido na vida. A questão hoje em dia não está mais em questão do serviço. Hoje em dia o que define meu futuro não é o trabalho que eu estou trabalhando, não é o que eu estou fazendo no meu trabalho, não é o quanto eu estou recebendo. Hoje em dia a questão inteira está em administração, cara. Hoje em dia tem gente aí que recebe o salário, pouco tempo depois já acaba o salário. Tudo bem que tem as gastações de aluguel, todas essas coisas aí. Mas, cara, se você se espremer, se você fazer alguma coisinha ali, você querendo ou não, ali um centavo ou outro, tentando fazer uma hora extra em tal lugar ali pra você conseguir uma graninha ali extra, mano. Se você quer administrar o dinheiro, você vai conseguir, cara. Você vai conseguir sair dessa vida se você pelo menos administrar, soubesse ali de administração. Mas é o que tá acontecendo hoje em dia, cara. O governo não quer que você saiba de exatamente, absolutamente nada de administração. Eles dizem estar melhorando a educação, mas ele está piorando, porque se eles estivessem melhorando a educação, ele estava olhando para as matérias. Quantas matérias aí hoje em dia a galera tem que é muito inútil? Não estou nem falando daquela famosa negócio, e onde eu vou usar a fórmula de Bhaskara? Cara, isso é importante, porque querendo ou não, como eu ia saber que eu sei andar se ninguém tivesse me dado essa possibilidade, se eu não estivesse vendo outras pessoas andando e eu saber que eu tenho essa possibilidade? E outra pessoa vir me ensinar, e daí eu pego aquela inspiração e faço. Então, assim como teve gente que fez copos, casas, essas coisas com base nessas matérias, outras pessoas vão vir a se inspirar com isso e vão querer fazer isso também. É que nem quando o mercado de influencer começou a crescer. O mercado de influencer começou a crescer, mais pessoas viram que aquilo ali estava sendo um resultado para poder sair da pobreza e poder conseguir garantir uma vida de bem ali. E a galera pegou e começou a querer ir para aquilo também, porque viu que aquilo estava dando certo. E é exatamente isso. Matemática, eu não eu tem algumas pessoas que não vai usar isso na vida, mas de certa forma tem outras pessoas que vai ver aquilo e vai fazer que nem um menino que descobriu o vento. Ele se interessou por essas coisas, ele buscou, ele construiu equipamentos eólicos lá para a cidade dele. E isso revolucionou aquela cidade. E isso foi por causa do quê? Foi por causa dos estudos. Os estudos incentivaram ele a fazer aquilo. Mas o que muita gente não repara é que tem matérias que são muito medíocres e inúteis. Por exemplo, eu estou falando das matérias que estão na escola.
Arte na escola hoje em dia é uma porcaria. Não ensina nada. Ali eles só passam textos e mais textos com exatamente bosta nenhuma. Balé, dança, essas coisas são tudo explicações bem merdas, bem históricas, assim, são aulas horríveis. Muitas das vezes, às vezes nem tem aula, às vezes nem tem aula prática, às vezes a escola nem quadra tem. Qual sentido tem? Qual sentido eu ficar 12 horas vendo aula sobre balé e não ir praticar? Qual sentido tem? Qual sentido tem eu ver 24 horas aula de vôlei e não ir praticar? O que seria do programador se não um PC do lado dele para ele praticar as programações? Então, hoje em dia, tem muitos ensinos que são merda por questão disso. Por exemplo, eu tinha matéria de projeto de vida. O povo fala, ah, mas pelo menos projeto de vida você vai levar pra vida as coisas. Então você tem como você usufruir um pouco daquilo. Tá, cara, mas o que é que eu vou usufruir do projeto de vida? Era exatamente ele pegar do livro ali, só um professor ou uma professora só conseguiu fazer uma aula de projeto de vida que fosse boa. Em que ela realmente abria a mente de alguns alunos. Mas ainda assim, eram coisas que levavam pouco tempo. E nós tínhamos 2 aulas. Ou seja, ali dava quase 1h50, eu acho, de aula, era 2 horas. Muita coisa, cara. Então você ficava ali com tempo livre. Aquele tempo que você poderia estar aprendendo algo mais, você está sendo desperdiçado. Você não está aprendendo exatamente nada. Porque a escola, recentemente, ela virou uma prisão. Você tá lá, mas você não aprende. Você está escutando, mas você não está ouvindo. Hoje em dia, a escola está sendo só um refúgio. Está sendo onde o aluno se encontra e fica naquele local, mas não aprende nada. Ele é como um copo que cai água, mas ao mesmo tempo que cai água, a água escorre. A água não fica no copo. É um copo que no fundo lá tem um furinho bem pequenininho. E aos poucos vai caindo a água. E nunca o copo tá cheio. Então, hoje em dia o aprendizado ele tá muito fútil, tá muito merda. E pessoas que vê que o aprendizado tá assim e realmente procura um outro meio de forma para poder vencer na vida, para poder ajudar a família, fazer alguma outra coisa, é chamada como louca, como estúpida, como pessoa que é rebelde, que tá desperdiçando as oportunidades que antigamente a galera não tinha. Mas isso é por causa que a verdade revolta. Quando você vê a verdade estampada, vê que faculdade não é tudo, cara. Quantas pessoas aí que tem faculdade de medicina, faculdade de ciência da computação, faculdade de arquitetura e urbanismo, faculdade de engenharia de softwares, e sei lá, mais outros cursos aí que tem, administração, essas coisas tudo. E acaba que estão ali, trabalhando numa carga horária de CLT. Ou por qual motivo? Quanto tempo ainda vão ficar nisso? Hoje em dia a questão tá em administração, cara. Entenda isso de uma vez. Administração é tudo, cara. Você tem que saber administrar tudo. Se eu for começar a postar conteúdo numa plataforma, eu vou ter que saber administrar. Eu vou ter que saber marcar ali o tempo para poder postar. Vou ter que saber administrar o que eu vou falar, o tempo que eu vou falar, quanto tempo eu vou falar e quanto tempo eu vou ter que explicar aquilo que eu quero falar. Hoje tá tudo muito em questão de administração, cara. Entenda isso de uma vez por todas. Não é faculdade, não é ensino, não é o trabalho. Hoje em dia, a questão é como você vai administrar aquilo, como você vai sobreviver aquilo. Hoje em dia, nós estamos só tendo que sobreviver e ficar calado com tudo isso, porque se você fala alguma coisa para todo mundo, nossa, esse cara tá se vitimizando. Não é assim. Ele tem várias oportunidades. Que vitimista é ele? Então hoje em dia nós estamos tendo que ficar calado e procurar um meio ali de saída para poder conseguir vencer na vida e de certa forma conseguir conquistar algo, cara. Isso tá muito ridículo hoje em dia. Isso tá dando um desânimo em metade da população. É por isso que muita gente aí hoje em dia tá desanimado com tudo, porque estão vendo essa realidade, os jovens, e estão desistindo, cara. A escola tá muito podre, velho. Temos que falar mais sobre isso, velho. Enquanto ninguém
começar a protestar sobre isso, vai continuar a merda. E a tendência vai ser piorar.